Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como que a gente interpreta os resultados dos relatórios do Google Ads, tá? Eu separei algumas métricas que, na minha opinião, são as mais relevantes para você, que é o dono do negócio, e eu vou descrever ela um pouquinho aqui, cada uma, para vocês poderem conseguir acompanhar e entender a linha de raciocínio que a gente segue nas campanhas, tá legal? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e para mim ir explicando, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então vamos lá. Essa aqui é uma campanha de um cliente, tá? E o relatório ele apresenta algumas métricas que são importantes, tá? Nessa primeira parte aqui do relatório, ela apresenta o número de cliques, impressões, CTR e custo, tá? Então como que você lê esses resultados? O primeiro deles vai estar sempre apresentando o tempo, o período. Então esses resultados são referentes aos últimos 7 dias, perfeito? O que são cliques? É a quantidade de vezes que o anúncio foi clicado durante esse período. Então, nesse período de 7 dias, teve 26 cliques, apareceu 387 vezes para o público, ou seja, as palavras-chave que a gente selecionou apareceram 387 vezes e a gente obteve 26 cliques. Se dividirmos esse número por esse número, a gente tem o que a gente chama de CTR, que é a taxa de cliques, né? Então, quanto maior for esse número, melhor é a campanha, ou seja, os anúncios que a gente está apresentando são mais relevantes, está chamando atenção, estão bem escritos, tá? Então, o primeiro parâmetro que é bom de a gente avaliar é se esse número está alto, tá? A gente sempre trabalha com CTRs acima de 2%, 2,5% é um bom número, tá? Então a gente tem aqui uma campanha com uma taxa de clique muito boa, tá? E nessa semana, né, nesses últimos 7 dias, o custo que esses 26 cliques acabaram carregando, tá legal? Aqui abaixo, né, o que a gente tem aqui? São as conversões. O que são as conversões dentro de um site? São pontos ou páginas que a gente escolhe para que o Google monitore isso. Tá? Nesse caso aqui, são cliques. E eu já vou mostrar aqui para baixo. Então, cada site, cada cliente tem uma realidade. Tá? Então, esses 26 cliques geraram 3 conversões, tá? A um custo de R$ 38,71. Se dividirmos esses 116 por essas 3 conversões, dá R$ 38,71. Ou seja, a gente pagou quase aí R$ 39 para ter 3 contatos né, no caso desse caso aqui, certo? E a taxa de conversão, 11%. Como que é essa taxa de conversão? Se eu dividir essas 3 conversões por esses número de clique, eu vou chegar nesse valor. Ou seja, vai medir a eficácia com que essas conversões estão acontecendo. Quanto maior esse número, sempre melhor, tá? Uma coisa que é muito importante, que eu sempre vou buscar otimizar as campanhas com base nesse valor. Por quê? É a melhor forma de entender se os anúncios estão sendo relevantes e se as pessoas, se os usuários estão conseguindo entrar em contato, tá? Então, a gente sempre tem que buscar esse valor menor, tá? E, obviamente, que cada negócio, esse valor funciona de uma forma, né? 38 para esse negócio é bom, pode ser que para outros negócios não seja, né? Pode ser que seja baixo ou alto. Então, esse número de valor de conversão é um número que a gente sempre tem que acompanhar e sempre buscar ter o menor possível, tá legal? Por último, né, aqui que eu acho muito relevante a gente avaliar, é a representatividade dos seus anúncios. O que significa isso? Como que a gente participou dos leilões no Google. Lembrando que a gente tem as primeiras posições são as que mais interessam a gente. Então, nesse caso, nessa semana, a gente, das palavras-chave que a gente colocou lá na região, a gente apareceu 85% na parte superior. É um bom número, tá legal? E dessas 85%, 34,8% a gente apareceu na primeira posição, certo?
Então, aqui é uma forma de a gente ver se a gente está competitivo. Quanto mais a gente aparece na primeira posição, normalmente o seu custo acaba sendo maior, porque a gente paga mais para estar nessa posição mais acima. Então, nem sempre estar nessa primeira posição é uma grande estratégia. O que a gente sempre tem que focar é sempre no custo por conversão. Tá legal? Seguindo aqui no nosso relatório, né? Eu divido por grupos de anúncios, né? O que são os grupos de anúncio? Eu separo as palavras-chave por grupos, tá? Então, nesse caso que o cliente trabalha com energia solar, a gente tem o grupo de instalação de energia solar, ou seja, aqui dentro estão todas as palavras-chave que contêm essas variações, instalação de energia solar, instalação de sistemas fotovoltaicos e assim por diante. Aqui só energia solar e aqui empresa de energia solar. A gente faz essa divisão justamente para dar mais qualidade para a conta, tá? E é para ela ser mais específica. A gente sabe que quanto mais palavras-chave estiverem no anúncio, melhor essa CTR aqui, tá? Então, por isso que a gente faz isso. Então, olhando nesse aspecto, né? Olha que interessante. A gente tem, nem sempre o que tem mais cliques é o que converte melhor. Nesse caso aqui, a gente teve 15 cliques nesse grupo de anúncios, teve uma conversão a 54, certo? Porém, esse, esse outro conjunto de anúncios, a gente teve menos cliques, porém mais conversões. Ou seja, a gente já começa a perceber que esse grupo de anúncio é melhor de trabalhar do que esse. Então a gente começa a puxar as palavras-chave mais para esse grupo de anúncio, né? Melhorar os lances nesse grupo de anúncio e deixar esse aqui um pouquinho de lado, tá? Essa é a visão dessa semana. E esse de energia solar, né? Teve menos cliques aqui, né? Então não teve nenhuma conversão para a gente ver, tá legal? Então por isso que eu gosto de apresentar isso, né? A interação por grupo de anúncio. Por último, né? As tais conversões, né? O que são as conversões nesse site aqui? Nesse caso aqui, a gente consegue estar monitorando o botão do telefone. Então, dentro do site do cliente tem um botãozinho do telefone lá. Então, a gente sabe aqui que nesse botão teve duas conversões, 2 cliques. Tem o botão do e-mail, onde a pessoa clicou no e-mail para mandar um e-mail, e teve o botão do enviar, que é o do formulário nenhum. Tá? Então, cada site tem uma, né? Tem alguns sites que a gente monitora a pessoa que chegou na página do Fale Conosco, ou se a pessoa mandou uma mensagem via WhatsApp, tá? Então, aqui são as conversões desse site aqui, tá legal? E por último, a gente vê aqui uma visão mais de como a gente está segmentando, né, a área dos anúncios, né? Então aqui eu puxo, né, por cidade, né? Então aqui eu faço a cidade que teve mais cliques e o custo, para a gente ver se existe algum padrão, né? Então você vê que a gente carregou nessa semana bastante clique aqui na cidade de Sorocaba, né, com custo de 4,45. Então a gente tem condições de ver como que está essa distribuição de anúncio e o custo, para a gente ver se existe potencial, se existe alguns potenciais. Por exemplo, talvez em Dayatuba, né, tem um custo mais caro, a gente participar mais lá. Tá? Então ele serve para a gente ver como que está sendo distribuído. Tá? Então esse é como avaliar, né, os resultados da campanha, desse relatório. Tentei deixar ele o mais simples possível, tem algumas descrições aqui que ajudam vocês, tá? Mas não deixe de ver esse vídeo inteirinho para poder entender melhor, tá bom? Muito obrigado, qualquer coisa é só chamar. Um abraço.